O ideal para o algodão safrinha é que todo o algodão esteja no chão até 30 de janeiro, tá? Isso é o que seria de melhor, não vai acontecer. O produtor hoje que não entende de bases, de head de Nova York, ele está jogando no escuro. Ele deve se atentar para o fato de que em Nova York, do vencimento março para o vencimento julho, a gente tem um salto de quase 10% em dólar. Olá, você ligado na TV Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do algodão. Vamos acompanhar como é que estão essas primeiras perspectivas de início de safra, como é que vão se movimentando os preços, as cotações do mercado, e quem vai ajudar a gente a entender todo esse cenário é o Peri Passotti Pedro, consultor independente, já está aqui conosco por vídeo. Peri, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oi, Guilherme, obrigado pelo convite. Sempre feliz de estar trabalhando juntos. Vamos para mais uma. Peri, vamos começar olhando para as atividades de campo, porque o plantio está acontecendo neste momento. Como é que estão essas atividades de semeadura e quais que são as expectativas para essa safra em termos de área, em termos de produção? Pois é, o plantio está um pouco atrasado, a gente sabe que a soja atrasou. As chuvas não permitiram que o início do plantio de soja fosse feito dentro do esperado. E a gente sabe que uma parte grande do algodão hoje, mais de 50%, vem da safrinha, né? Então, hoje na Bahia a gente tem 65% do algodão plantado, o que está ok, mas no Mato Grosso só 29%. A gente esperava que esse número tivesse um pouquinho maior agora. O ideal para o algodão safrinha é que todo o algodão esteja no chão até 30 de janeiro, tá? Isso é o que seria de melhor, não vai acontecer. A gente vai um pouquinho aí dentro de fevereiro. Se tudo der certo, até 10 de fevereiro, até 20 de fevereiro já é um risco grande. Então, a partir de fevereiro, a gente conta com a generosidade de São Pedro em abril e em maio. Ele tem sido generoso nos últimos 2 anos. Vamos esperar que ele seja generoso esse ano de novo. A gente vai precisar. Quanto à perspectiva diária, finalmente a nossa amiga Conab ela foi a última a melhorar a sua área, né? Corrigir. Ela era a única entidade importante e respeitada, que a gente respeita, a estar acreditando num aumento de área até o seu penúltimo levantamento. No último levantamento da semana passada, ela corrigiu isso e colocou uma redução de área. Então, o nosso sentimento era de uma redução aí entre 5% e 10%, conversando com empresas de insumos, de sementes. E nos últimos dias a gente tem conversado bastante com as pessoas que são os consultores de campo e eles têm acreditado numa redução mais próxima de 5% do que de 10%. Então, sendo o Brasil um dos poucos países que não tem subsídios ou políticas de preço mínimo, é muito importante e resiliente essa área cair tão pouco num cenário tão desafiador, Guilherme. A gente devia estar orgulhoso disso. E aí, Peri, esse cenário desafiador, quando a gente olha para preços, vamos olhar primeiro aqui para o Brasil, porque os preços nos últimos tempos têm dado uma recuada. O que está pressionando o mercado interno nesse momento? A gente vem mundialmente de 3 anos, né? Desde a pandemia, a gente teve um pico aí em 1920, em 2021, em que a gente teve um consumo muito elevado devido a programas de complementarização de renda no mundo todo. Então, no mundo todo, a gente teve o auxílio emergencial, menos na China, mas isso fez com que gerasse inflação e eu acredito hoje que a inflação mundial é o principal ponto que está tirando o poder de compra. Não está diminuindo o salário, mas está diminuindo o poder de compra desse salário no mundo todo. Eu tenho amigos que viajaram para os Estados Unidos e voltaram, amigos que moraram nos Estados Unidos, eles falaram, Peri, está tudo 20% mais caro. Eu falei, poxa, eles estão há 4 anos com uma inflação na casa de 4, 5%. É normal que esteja 20% mais caro. Então, isso, para mim, é o que está pressionando. Por causa disso, em 2025, nós tivemos o algodão aí no intervalo entre 67 e 70, que é um intervalo extremamente pequeno e que faz com que tudo seja pressionado. Aqui dentro no Brasil, a nossa indústria continua resiliente, continua com um bom consumo, o nosso PIB sobe, a massa salarial também subiu, e isso faz com que os têxteis continuem com um bom desempenho.
Entretanto, nós temos uma competição que aumentou bastante de produtos têxteis importados, e isso tem pressionado o preço do algodão brasileiro. A indústria nacional, Guilherme, ela tem que pagar o que a exportação paga mais um pouquinho. Ela não precisa pagar muito mais do que a exportação paga para deslocar esse algodão e continuar rodando. Então, preços de exportação, eu sempre digo isso para o pessoal que nos contrata tanto no curso quanto na consultoria, o preço do mercado interno ele vai seguir a exportação e não o contrário. Então, a gente tem que olhar a exportação Nova York e Red para entender o que vai acontecer aqui. E nesse momento, tanto lá fora quanto aqui dentro, segue pressionado, Guilherme. E aí, Peri, como é que esse cenário de preços modifica e transforma o planejamento de comercialização do produtor brasileiro, se a gente pensar nessa sequência aí de vendas? Ótima pergunta. Então, o produtor hoje que não entende de bases, de head de Nova York, ele está jogando no escuro. Então, é importante que o produtor se arme. Nós estamos num momento em que o produtor do Brasil tem que mudar de patamar, a exemplo do que já fizeram alguns produtores aqui dentro. Então, o produtor tem que buscar mais conhecimento e, principalmente, derivativos. Esse fato da volatilidade ter sido muito pequena, não só em 2025, mas em 2024 também, isso faz com que os derivativos fiquem mais baratos. O derivativo é uma ferramenta de gestão de risco. Se a volatilidade está menor, e a volatilidade é a principal medida de risco de qualquer ativo, o preço dessa gestão de risco cai também. Então, eu tenho visto e feito operações com derivativos mais atrativas do que eu jamais vi na minha carreira. Mas para isso o produtor tem que buscar conhecimento, como um dia ele buscou conhecimento de como funcionava a colheitadeira de rolinho, como funcionava o air tractor, como funcionava a pulverização aérea. Então, é mais uma tecnologia que ele vai ter que colocar. A diferença é que não é uma tecnologia que vai estar lá no barracão, uma tecnologia que ele vai aprender, vai usar, vai ter um impacto gigantesco, não só no faturamento, mas também, principalmente, na lucratividade dele. Mas é uma tecnologia que ele tem que buscar por ele mesmo. Nos Estados Unidos, os produtores usam já há bastante tempo. No Brasil, alguns produtores usam há bastante tempo, com resultados muito bons. E eu tenho certeza que esse é o próximo caminho, próximo degrau que o produtor brasileiro tem que galgar para conseguir alcançar esse novo nível de comercialização e de estratégia de comercialização, Guilherme, que o momento atual requer. E como é que está essa comercialização nesse momento, Peri? O produtor brasileiro já está avançando com essas vendas, tem avançado? Como é que está esse cenário até aqui? Está dentro da média histórica, estava um pouquinho atrasado para a próxima safra. Para esta safra, ela está dentro da média histórica. Os produtores estão vendendo da mesma maneira. Então, até outubro, novembro, eles dificilmente passam o threshold, eles vendem mais de 70%, porque eles querem ver qual a qualidade que vai vir. A qualidade desse ano, pelos relatórios que a gente tem recebido, tem sido muito boa. Então, daqui para frente, o produtor deve se ver aí com 30, 20% da sua produção para ser vendido. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção, porque eu sei que vocês têm uma audiência grande, né, entre os produtores, ele deve se atentar para o fato de que em Nova York, do vencimento março para o vencimento julho, a gente tem um salto de quase 10% em dólar. Então, se ele está pensando em vender e ele não está precisando de caixa agora, talvez segurar ou vender agora, mas para um embarque maio, para um embarque abril, vai fazer com que esse contrato, essa venda seja referenciada no julho. Não acredito que ele vai captar os 10% inteiro, mas pode ser que ele capte uma boa parte disso. Então, isso deve ser entendido e negociado com a trade. O produtor tem que entender como funciona Nova York, rolagens e hedge para poder entender, baseado em que a sua trading está precificando o algodão que está comprando dele e vender da melhor maneira de acordo com as suas necessidades. Então, essa é a estratégia que a gente está usando para o pessoal que trabalha com a gente e eu acho que o produtor deve estar atento a isso, Guilherme. E Peri, você destacou nesse cenário de preços pressionados, que já vem dos últimos anos. Se a gente olhar para frente, esse deve ser o cenário para se manter ou tem algum ponto, algum fator capaz de reverter e trazer de repente esses preços para cima?
Guilherme, o que que acontece, né? Nós, no algodão, todas as vezes que nós temos um pico de preço muito alto, alguma coisa que escapa, isso vem por algum grande problema de produção no mundo. Nós não temos visto esses problemas. A maior parte do algodão é plantado no hemisfério norte, esse plantio a colheita já aconteceu. Então, daqui para frente, a gente tem que esperar que esse algodão no hemisfério norte seja plantado e aí entra no mercado climático, aquele mercado que a gente fica olhando, previsão de tempo, tentando entender se vai ter um problema ou outro. Não espero grandes reduções de área, principalmente porque a maior parte do algodão produzido no mundo, se você juntar China, e Índia, todos eles têm preços controlados e preços mínimos, que estão muito acima dos preços internacionais. Então, existe um incentivo para que o produtor continue plantando. Os países que poderiam deixar de plantar são Brasil, Estados Unidos e Austrália, principalmente Brasil e Austrália, onde realmente não há nenhuma política de preço mínimo. Nos Estados Unidos existe uma política poderosa de preço mínimo, mas historicamente esses preços eles são abaixo do mercado. Então, é uma política de preço mínimo que protege o produtor da tragédia e não incentiva a plantar mais. O que acontece é que politicamente a gente sabe, conversando com nossos colegas dos Estados Unidos, que o clima eleitoral do presidente Trump entre os produtores dos Estados Unidos não está nada bom. É uma base eleitoral importante dele e os produtores entendem que essa guerra de tarifas imposta pelo Trump está machucando eles. E é verdade, está machucando realmente. As retaliações dos parceiros comerciais que estão recebendo essas tarifas estão sendo principalmente nos produtos agrícolas. Então, a gente sente que o presidente Trump deve, a qualquer momento, anunciar alguma medida que seja benéfica ao produtor americano. Existe uma possibilidade grande que isso venha via subsídio ou aumento de preço mínimo. Se isso acontecer, a gente pode ter uma redução ainda maior do patamar de preços. Então, no médio para o curto prazo, a gente não vê nada acontecendo que possa melhorar o preço do algodão, a não ser alguma tragédia que aconteça no plantio no mundo como um todo. No longo prazo, sim, os preços devem se recuperar, porque a situação macroeconômica mundial está se recuperando. No Brasil, a gente vai ter um influxo grande de dinheiro a mais, agora esse ano, por causa da ampliação dos benefícios fiscais, das faixas de renda, do imposto de renda. Então, os economistas estão estimando algo entre 28 e 29 bilhões de reais a mais na economia. Esse dinheiro a mais geralmente acaba beneficiando o têxtil, mas mundialmente existe uma possibilidade pequena política de um downside por causa de um aumento de subsídios nos Estados Unidos e a gente não vê nenhuma possibilidade de um salto grande de preços nos próximos 6 meses, 8 meses, Guilherme. Então, o produtor realmente ele tem que entender esse momento, entender e aprender a usar ferramentas, e derivativos oferecem isso, que permitam que ele melhore o preço dele, mesmo que Nova York não recupere. Vai melhorar talvez 5%, 7%, 10%, mas 5% no seu preço final tem um impacto às vezes de 20, 30% na sua lucratividade. É isso que o produtor tem que entender. O produtor que não entende hoje de hedge está pescando no escuro. Peri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Te agradeço. Olha só, o Brasil comemorou agora em dezembro uma exportação recorde de 452 mil toneladas. Isso demonstra que mesmo num cenário desafiador, o trabalho da Abrapa, dos produtores, das tradings, de promoção do algodão brasileiro lá fora segue indo muito bem, muito resiliente. O escritório de Singapura continua trabalhando forte, então existe uma demanda forte pelo algodão brasileiro e mais que isso, existe aqui dentro, mesmo com toda a infraestrutura precarizada, os produtores e o pessoal do porto se unindo junto com o pessoal de logística para conseguir atender essa demanda e tirar esse algodão daqui, exportar no volume que é necessário. Tem que estar de olho no mercado internacional,
É ele que vai ser o balizador do mercado nacional e o produtor tem que procurar se informar e continuar se desenvolvendo como ele fez na produção, também na comercialização. É isso que vai fazer a diferença nesses meses que a gente tem desafiadores pela frente, Guilherme. Peri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado de algodão. Um abraço, até a próxima. Abraço forte, tchau, tchau. Esse é o Peri Passotti Pedro, analista independente de mercado, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as movimentações de preços do algodão, tanto aqui no mercado brasileiro quanto no cenário internacional. Eu sou o Guilherme Dorigatti, vou ficando por aqui, mas daqui a pouquinho a nossa programação está de volta, daqui a pouquinho tem Pecuária e Mercado para você acompanhando ao vivo a TVNA nesta quarta-feira. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.